Boa tarde a todos, boa tarde a todas as nossas audiências. Hoje aqui no nosso Pode Contar da Confirp Contabilidade com os convidados ilustres, né? O Dr. Rafael Marques da Machado Associados e nosso grande amigo Renato Nunes. Figurinha carimbada aqui no Pode Contar já, hein, Renato? Segundo, né? Segundo? E você, Rafa? Primeiro? Primeiro aqui, com primeiro, muito prazer aqui. O primeiro a gente nunca esquece. Não. Vamos ver. Gente, hoje a gente está aqui querendo agradecer o pessoal do Grupo Alliance que nos ajuda a divulgar esse material e também ao time de marketing da Confirp e da Machado Nunes pela organização do evento. Vamos falar de um negócio muito interessante hoje que é sobre holding patrimonial. Mas antes de falar desse assunto, vou pedir a vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, no YouTube, no canal Confirp, no Facebook, Instagram e LinkedIn, Confirp Contabilidade, para você saber mais desse material, também compartilhar essas matérias para pessoas que ao seu relacionamento, porque isso aqui é um ponto muito importante para todos os empresários que possuem patrimônio e estão interessados em colocar seus patrimônios em alguma holding patrimonial. E é um ponto que a gente sempre tem observado ao longo da nossa carreira, Renato e Rafael, que é a utilização desses instrumentos jurídicos para proteção patrimonial. Eu vou começar batendo papo aqui, Rê, e começar com você. Você acha que era legal a gente falar um pouquinho sobre o que é uma holding patrimonial, né? O que é isso? Uma empresa, como que ela funciona? Quais são os atributos desse instrumento? Muito bom. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, Richard. Obrigado aí para a equipe Confirp. Sempre muito eficiente e competente na organização dos eventos. Bom estar aqui com o Rafa também, meu sócio, que trabalha muito com esse tema. Bom, a holding patrimonial é uma expressão, na verdade é só uma expressão, né? Que ela designa sociedades, e aí não vamos entrar no juridiquês aqui de que tipo ou não, depois o Richard ele disse até que queria abordar um tema específico mais técnico, né, sobre tipos societários, mas que ela recebe esse nome em função da finalidade para a qual ela é constituída, né? Normalmente, as sociedades elas são constituídas para se exercer uma determinada atividade, explorando uma atividade junto a terceiros. Então, você vender mercadoria, prestar serviço. Então, a Confirp, por exemplo, serviço de contabilidade. No caso aqui do nosso escritório, serviços jurídicos. E agora, não há nenhum impeditivo para você ter uma sociedade para se atender a finalidades, vamos chamar assim, entre aspas, internas, né, de interesse familiar, por exemplo, no caso da holding patrimonial. Algumas pessoas têm uma composição de patrimônio, muitas vezes, não só em termos de quantidade, mas também em termos de diversificação, cuja gestão ela fica mais difícil quando se faz diretamente na pessoa física. Então, o recolhimento de impostos, né, às vezes na pessoa física, quando eu tenho uma quantidade grande de imóveis, por exemplo, e outros itens, fica mais complexo, né? Na pessoa física, eu não tenho contabilidade. Eu até posso fazer uma contabilidade, né? Mas eu não tenho uma prática para isso. Então, a empresa ela vem para facilitar, né, o recolhimento de tributos, uma melhor organização, manutenção de uma contabilidade que me permita identificar com clareza a composição do patrimônio, os rendimentos, as despesas. Acaba sendo um instrumento de consolidação. E, além disso, muitas vezes ela também é utilizada para fins sucessórios. Ela acaba já antecipando uma organização de uma eventual... Eventual não, a única certeza que nós temos nessa vida é a morte, né? De uma que a gente tem certeza aí de uma sucessão futura. Então, ela ajuda, é um instrumento que ajuda na organização disso. Ela é uma empresa como qualquer outra empresa, com CNPJ, com endereço, com objeto social. Só que a diferença dela, então, é que ela tem uma atividade de explorar aqui um monte de bens e direitos de determinada família. É isso? Normalmente se usa, ela se identifica nesse tipo de situação que você falou. São famílias ou empresário, né, que tem um patrimônio ali diversificado, distinto da atividade, vamos dizer assim, típica dele, aquela atividade que permitiu ele acumular patrimônio,
que acaba consumindo ali a energia dele, é o patrimônio acumulado. Ela normalmente ela é voltada para o que a gente chama de patrimônio acumulado, né? E é muito comum isso estar materializado sob a forma de imóveis, mas também não precisa ficar restrito a imóveis. E como você mencionou, é isso, é uma empresa como outra qualquer, o que a diferencia são as finalidades para as quais ela é constituída. Né? Grosso modo é isso. Quer comentar, meu querido Rafa? Boa tarde primeiro a todos os ouvintes, parabenizando essa iniciativa da Confirp na pessoa aqui do Richard. É um prazer estar com vocês. Então, como o Renato comentou, é isso, é uma empresa constituída como qualquer outra, as atividades são um pouco mais internas, voltadas à gestão daquele patrimônio acumulado e também, eventualmente, para um planejamento sucessório. Isso é uma coisa adicional, que pode ser feita através de uma holding. Não é somente esta finalidade, mas pode ser incrementado. Tá, referente como é uma empresa, naturalmente tem que ter toda a parte de legalização dela, né? Tem a parte de escrituração contábil, independente do regime tributário a qual que ela opta. Mas essas holdings, quando a gente fala em holdings, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que ela é constituída para uma proteção patrimonial. Né? Nós já falamos aqui, você deu uma pincelada em questão de sucessão, uma pincelada em questão de governança, apesar de não ter falado especificamente do assunto governança, mas a partir do momento que a gente junta todos os imóveis num único CNPJ, a gente facilita também essa administração, não mais na pessoa física, né? Estamos falando também que é uma empresa comum, mas muito se fala em proteção patrimonial, mais até no passado do que atualmente. Né? Antigamente, como os registros públicos não eram divulgados todos numa internet, você tinha que ir até o órgão, então era muito mais difícil alguém saber quem que era dono de uma empresa. Hoje é tudo exposto na internet. Né? Holding ainda é um instrumento para proteção patrimonial? Renato? Então, essa pergunta bom, há alguns anos vendeu-se muito, né, dessa forma. O que a gente verifica, né, Richard? Na verdade, proteção patrimonial bom, se você estiver preocupado porque na sua atividade você pode ter agido, às vezes, ali com alguma desconformidade, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de medida, por si só, né? Tem que tomar muito cuidado com a expressão de proteção patrimonial. Isso só já pode caracterizar uma fraude, né, contra credores, em geral, e aí desmontar a estrutura toda e, eventualmente, até ter repercussão no âmbito criminal, né? O que, no fundo, acaba, muitas vezes a gente sabe, outro dia, essa semana, eu li uma entrevista interessante, né? Sobre recuperação de ativos, do Marcos Barbosa Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. E ele falou, poxa, não tem efetividade, né? Porque as pessoas vão criando layers, né? Um cliente nosso que gosta dessa expressão, nosso querido Renato Joioso, né? Vamos criando os layers. Então, é uma barreira para dificultar a identificação. Mas acaba sendo um pouco ilusório isso, porque o credor, ele estando bem assessorado, né? Se ele identificar que essa proteção foi motivada por um ato ali contrário à lei, ou a pessoa deu uma escorregada ali na atividade, ele consegue desconstituir. E, atualmente, essa é uma preocupação muito grande também do judiciário, de dar efetividade para as cobranças. A gente tem visto muito as desconsiderações inversas. Nós temos alguns casos lá no escritório. Desconsideração inversa no sentido da cobrança atingir as sociedades das quais a pessoa que está sendo cobrada ela participe, né? E sem indagar, você não tem recursos, você não tem bens. Eu vi que você fez uma reorganização ali para deixar as coisas com maior liquidez debaixo da sociedade, você só ficar com a sociedade, então eu vou derrubar isso e vou em cima da sociedade. Então já era complicado há 20 anos, né, a gente utilizar com essa finalidade. Hoje eu diria que tem uma eficácia bastante baixa. No máximo que você vai conseguir é retardar ou atrasar a identificação de bens, né? Porque aí vai o advogado, ele vê que você tem lá
conseguindo acessar a sua declaração de imposto de renda, por exemplo, pedindo ofício ao juiz, vê que você tem uma participação, ele vai, vi que ele tem uma participação. Juiz, por favor, mande abrir a composição das contas patrimoniais, manda o Sisbajude, né, que é o programa de bloqueio do Banco Central em cima da sociedade. A gente tem casos, isso para os cartórios de registro de imóveis e acaba bloqueando. Então, eu diria que por recorrer a esse tipo de instrumento, sobretudo hoje em dia, né, para essa finalidade, é uma ilusão, é comprar uma ilusão. A pessoa vai dormir tranquila achando que está tudo bem e não tá, pode até agravar, pelo contrário, né? Pode até agravar a situação em alguns casos. Agora, é importante esclarecer, como o Renato falou, se dependendo da situação, a pessoa já está em dívida, já está numa situação ali com passivo exposto e recorre à constituição de uma holding para finalidade única de esconder o patrimônio de credores, isso não vai servir. Tá? Agora, se é muito útil e é muito importante que as pessoas, antes de terem problemas, né? Então, estou na minha atividade regular, não tenho nenhum problema hoje, não tenho nenhuma dívida, nenhum passivo, e aí sim, organizar o seu patrimônio familiar, aquele que se quer proteger, sim, através de uma sociedade, porque a lei, desde sempre, prevê que o patrimônio de uma sociedade é distinto com a dos seus sócios. Então, nesta situação em que não há uma exposição prévia, né, não há uma situação de dívida prévia e você constitui a holding com fins legítimos de proteger, ele vai dar uma camada realmente de maior proteção. Não é oculto. O que nós temos que deixar claro é que não dá para fugir. Ainda mais se tiver bens imóveis dentro da holding, porque os bens imóveis são sujeitos aí a registro público. Eu acho que essa questão do momento que você constitui e organiza essa sociedade para funcionar, dependendo de como você está na pessoa física, é como se tivesse um imóvel na pessoa física e tivesse um problema fiscal e vendesse imóvel no meio do problema fiscal, e teria o mesmo efeito de você ter um problema na pessoa física, tombar todo o teu patrimônio dentro de uma empresa para tentar proteger. Acho que no final das contas é o mesmo efeito. A pessoa que está pensando em fugir de determinado credor, ele pode complicar um pouco mais. Pode até agravar, né, a situação. E isso me traz uma reflexão, Rê. Referente a uma holding patrimonial. Quando a gente tem um dos sócios, porque uma holding ela é formada primeiramente por patriarca, que acumulou um determinado patrimônio, aí vai entrando ao longo do tempo os seus sucessores, e um desses sucessores pode vir a ter um problema de liquidez, insolvência, ou qualquer outro tipo de problema numa empresa que ele venha a ser sócio. Qual é o risco dessa holding ser afetada perante aquele pedacinho da sociedade ao qual pertence uma pessoa que tem problemas numa empresa? Os demais sócios não têm problema nenhum, só aquele sócio teve problema com a empresa ou problema na pessoa física, tem lá algumas execuções em cima dele, e o único bem que ele tem é as cotas dessa holding. Como que o judiciário enxerga isso? Como que vocês, técnicos da área, enxergam essa situação? Isso pode acontecer majoritariamente em situações de sociedades holding constituídas na forma de limitada, né? Porque é mais fácil de identificar e ligar aquela cota a determinada pessoa. Então, isso pode acontecer de um bloqueio se a pessoa não tiver outros meios de pagar, saldar essa dívida, e um credor identifica aquela cota daquela holding como o único patrimônio passível de uma penhora, enfim, pode sim ser penhorada aquela cota via uma ordem judicial, né, daquele devedor, e isso indiretamente acaba afetando a sociedade como um todo, né? Ele não vai se apropriar do que está dentro da sociedade, isso não acontece. Mas os frutos gerados através daquela participação societária podem ser prejudicados. Por exemplo, se houver dividendos a pagar para aquele sócio, né, que tem as cotas penhoradas, esses dividendos irão para o credor, por exemplo, né? Outra situação, pode ser que haja uma venda judicial, né, o que a gente chama de praça, enfim, para liquidar, fazer aquela cota virar dinheiro e a mercado, né, e via leilão. Então, isso pode acontecer também. Ou seja, você pode ter um outro sócio na sociedade.
É que existem outros meios para você impedir que chegue a este ponto. Tá. Por exemplo, num leilão ali judicial, que se vá para leilão as cotas, os demais sócios têm um direito, que ele chama de remissão de... como se fosse uma preferência. Sim. Então, se tem alguém lá que faz R$1.000 para comprar aquele lote de cotas, por exemplo, e o juiz fala, ok, você foi o vencedor do leilão, os demais sócios têm a preferência De comprar de pelo comprar mesmo no valor. lugar. Entendeu? Então, você tem meios de evitar isso. Mas uma situação extrema que a pessoa não tem dinheiro para pagar, etc. Nós temos as coisas estão mudando muito, né? Nós temos um outro caso no escritório que ocorreu algo similar a essa desconsideração inversa, só que são 2 sócios aqui, são o marido e a mulher, só que o problema é só do marido. Aí não vamos entrar aqui nos detalhes, mas é só do marido. Então, o que o advogado já está pedindo, primeiro, ele pediu para bloquear as movimentações dessa sociedade, o juiz autorizou. E o próximo passo, ele está pedindo para liquidar a participação do marido. O que significa isso? Então, a sociedade... mas ela não tem dinheiro, ela só tem bens. Então, liquida o que tem lá dentro, pega o que seria equivalente em dinheiro a parte dele e passa para o credor. Então, a gente tem esse tipo de situação já acontecendo, né? Até que ponto, falando de penhora, de cotas, né, até que ponto uma cláusula de impenhorabilidade ela tem força perante a terceiros? Né? Porque muito se fala em penhorabilidade, inalienabilidade, né, das cláusulas sociais de dívidas contraídas pelos seus sócios, né, principalmente aqueles que estão ali como cotistas, não são nem administradores, não teve nenhum exercício da atividade da empresa. Isso não tem valor? É que é um pouco diferente, né, essa situação. Uma cláusula como essa de impenhorabilidade, ela é aplicável quando eu recebo algo em doação, né, ou em sucessão, né, por força aí, de uma herança oriunda de testamento. Então, a pessoa que morreu, né, o decujus, o doador, ele grava aquilo. Então, se eu recebi uma cota em doação ou em herança e ela está gravada, ela vai ser impenhorável, mas somente para obrigações surgidas após o recebimento. Se eu já estava devendo, por exemplo, já estava com problema, né? Já tinha estourado alguma coisa, então não tem validade. Então, mas ela tem força, sim, né? A cláusula de impenhorabilidade. Em algumas áreas isso é mais sensível. Então, se a pessoa tem uma questão trabalhista, ela não tem a mesma efetividade que ela tem, por exemplo, numa questão bancária, né? Junto a uma questão fiscal. Então, ela tem essa efetividade. A gente só tem que entender. Não estou dizendo que a cota ela vai ser penhorável se eu recebi isso. Primeiro eu vou ter que avaliar. Não, mas esse seu problema ele é anterior ao recebimento. Então, não recebeu quando está PIX, né? PIX. Ninguém pega. Então tem que fazer esse tipo de avaliação. Mas tem valor, sim, esse tipo de cláusula. Só tem que ter ideia exata do quanto ela vai ser efetiva, né? Tá, só para esclarecer, então. Você quer dizer que se eu abrir uma empresa, simplesmente eu abrir com o meu patrimônio, colocar meus bens lá dentro e eu colocar, olha... Vou colocar meu filho, sei lá quem, como sócio, eu vou vender umas cotas para eles, 1 ou 2 cotas, e colocar que as cláusulas que esse meu filho está integralizando como capital como impenhorável, né, com a cláusula de impenhorabilidade, por ele ter integralizado, entre aspas, ele ter comprado essas cotas junto comigo, isso não alcançaria, apenas alcançaria essa cláusula de impenhorabilidade se eu fosse uma herança, uma doação. Exato. Tá. Só nesses 2 casos. Só nesses dois casos. Então, eu comprei junto com meu filho. Eu me autogravar, por exemplo, né? Comprei um carro, né? Que eu vi que você chegou num baita Jaguar, último modelo aí. Você coloca ali no Detran. Tá dentro da minha holding. Né? No Detran é impenhorável. Não posso fazer isso, né? Eu mesmo coloco o meu bem no Pix, né? No Pix não de transferência, o Pix de brincadeira antiga de pega-pega. Né? Ou colocar no contrato social, então todas as cotas, presentes, futuras, enfim, são impenhoráveis. Isso não cola. E falando um pouco de cotas, assim, eu vi que vocês passaram rapidamente ali da questão de sociedade limitada para sociedade anônima, né? Existe alguma diferença em questão... Sei que existe, mas assim, eu queria que você esclarecesse um pouco sobre essa diferença frente a terceiros, mas frente às obrigações ali de um sócio
perante a terceiros que têm ações ou cotas. Qual que é a diferença para a nossa audiência entender? Será que é melhor eu montar uma sociedade anônima de capital fechado ou será que é melhor eu montar uma sociedade limitada, né, para colocar os meus bens para que essa empresa ela tenha uma determinada proteção? Quando eu falo proteção, logicamente, observando não a questões de ilicitudes, né, cometidas para você dissolver o patrimônio ou não fazer frente aos terceiros, né? Mas assim, dentro de um ambiente normal, ninguém tem problema nenhum. O que vocês recomendam na área jurídica de vocês referente a esse assunto e qual a diferença desses dois instrumentos? Isso vai depender muito da estrutura de sócios, né? Quantos sócios são, qual a participação de cada um. Se é desejo no futuro ali distribuir dividendos de maneira desproporcional à participação de cada um, porque isso vai guiar se a gente vai optar por uma limitada ou por uma sociedade anônima. Mas, em geral, a sociedade anônima, como o próprio nome induz, não quer dizer que signifique, mas induz, ela traz um pouco mais de anonimato. Então, se qualquer um quiser fazer um teste, entre no site da Junta Comercial, aqui de São Paulo, por exemplo, da JuCesp, e põe o nome de uma pessoa. Tem lá um modo de busca, é busca aberta, não tem que pagar, não tem que... Vai vir todas as empresas que aquela pessoa participa como sócio ou como administrador, né? Diretor, conselheiro. Quando a pessoa é apenas acionista, sem cargo de direção ou de conselho numa sociedade anônima, não vai aparecer nada. Por quê? Porque o quadro de sócios de uma sociedade anônima não está registrado em nenhum lugar. Então, ele traz um pouco mais de proteção ou de ocultismo de quem são os acionistas. Não é impossível de descobrir. Ele é simplesmente mais difícil. Então, nesse aspecto, tem uma questão interessante aqui que pode trazer um pouco mais de proteção. Tem diversos outros aspectos relevantes. Por exemplo, se tem bastante acionista, vamos dizer assim, uma família de pai, mãe, 4 filhos, ou 3 filhos, é bastante gente, né? Ali você talvez queira regular coisas através de um acordo de acionistas, que não está previsto ali no Estatuto Social da SA ou no contrato social de uma limitada. Aí tem que ser a SA. Por quê? Porque a lei das SAs tem toda uma previsão legal ali sobre como funciona o acordo de acionista, a validade dele, a alta execuibilidade. Então, para essas outras questões de governança, né, de direito de minoritários, de abuso de poder de controle, todo esse regramento está muito melhor na lei das SAs do que na lei das limitadas. Não quer dizer que a lei das SAs não seja aplicável à limitada. Isso é outra coisa. Dá também, mas a efetividade dentro de uma SA é maior. Então, entendi, tem essas questões também a serem observadas. Em questão de proteção ali, quando algum terceiro tenta transformar ou penhorar aquelas ações ou cotas, existe alguma diferença disso perante a terceiros, devido a SA ter um valor mobiliário da ação que não se confunde com vai já a cota já é meio que um pedaço da empresa? Existe essa diferença ou a aplicabilidade é a mesma? Se vai para leilão, faz o mesmo procedimento? É que na limitada, na SA também, a gente também tem o tema da liquidez, né? Vamos penhorar a cota, então, por isso que o que a gente observa são os advogados recorrendo a esse expediente de mandar liquidar a participação, porque não adianta nada fazer praça da cota. Quem que vai comprar? O que interessa é a casa que tem lá na Praia da Baleia, lá dentro daquela sociedade, o apartamento em Camboriú. Tá falando da casa do Rafael? A casa do Rafael. O apartamento em Camboriú, né, que agora também tá na moda, o metro quadrado mais caro do Brasil, mas é mais nesse sentido. Agora, em tese, a limitada ela repele sócios que não queiram ficar juntos. A sociedade anônima não. Ela tem por característica a circulabilidade do título representativo do capital, que é a ação. Então,
A rigor eu posso vender. A cota, a rigor eu não posso vender. Não pode vir estranho. Tem que estar todo mundo amigo. Aqui a sociedade anônima, o título pode circular. Mas isso acabou ficando mais no papel. Porque como tem esse tema na ponta, lá no final do dia, tem o tema da liquidez, seja uma ação, uma cota, quem que vai comprar aquilo? Não, eu quero acessar o bem que tem lá dentro. Então, se parte para esse caminho de mandar liquidar a participação. Quando você fala liquidar a participação, é liquidar os bens dentro da empresa para fazer jus ao valor que aquele sócio... Isso, você liquida, né? Liquida mesmo a participação daquele sócio acionista e diz, isso aqui representa tanto dinheiro e entrega para o credor. Certo, certo. Nessa linha de holding ainda, muito legal esse assunto, porque é uma coisa a gente conhecer a parte contábil, a parte fiscal do dia a dia, né? Essa parte jurídica ela é impressionante, porque vocês vivem esse mundo de proteger, obviamente, no bom sentido de você, muitas vezes, esse sócio acaba tendo algum problema judicial e vocês vivem essa realidade que nós, da contabilidade, não alcançamos. Falando um pouco de holding ainda, essa holding patrimonial ela pode ser constituída tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Os instrumentos, isso não tem uma distinção. É isso? Pode. Existem formas mais recomendadas para determinado tipo de situação. Por exemplo, uma holding estrangeira pode deter imóveis no Brasil? Pode. Não tem problema. Mas a burocracia para vender aquele imóvel será tamanha que talvez não seja recomendada. Então, existem situações que é muito comum. Você monta uma holding lá fora e esta holding no exterior detém uma outra holding no Brasil. Tá, vamos falar, o jargão exemplo, é uma offshore, né? Uma offshore. Então, essa sociedade no exterior detém a offshore, vamos dizer assim. Detém uma outra holding no Brasil para que movimente seus bens aqui. Isso é uma coisa. A holding estrangeira deter uma conta bancária direto no Brasil também tem os seus percalços. Então, uma situação que talvez seja também recomendado que a estrangeira seja sócia da holding no Brasil e aí movimente o seu patrimônio. Então, mas pode ser o inverso também. Constituir uma holding brasileira que vai deter uma holding lá fora para manter e gerenciar ativos no exterior. Eu confesso que essa estrutura inversa ela é muito menos utilizável, né? Até pelas questões de você trazer a tributação para dentro do Brasil. Né? Mas interessante. Passando um pouco agora, falando um pouco mais, saindo dessa parte estrutural de holding, da parte do conceito de constituir, enfim, vamos falar um pouco da parte tributária dela, né? Que acho que é um ponto também importante. O Renato colocou no início do nosso bate-papo aqui que uma das vantagens pode ser justamente essa questão tributária, né? Quais são as vantagens de ter uma holding em questão de tributos? Estou falando aqui agora mais especificamente sobre faturamento, né? Não vou entrar sobre os tributos sobre patrimônio, sobre os tributos sobre as transmissões, né? Mas referente à parte de tributação. Bom, a pessoa física ela é tida pela legislação, é conceitual isso, né? Como alguém que não fica movimentando muitas coisas. A legislação ela vê desse jeito. Tanto que se você for receber um rendimento que prestou um serviço para alguém, fez alguma coisinha, você tem que ir lá, faz o carnê-leão. Então, se aquilo ganha um volume, na pessoa física termina ficando impraticável muitas vezes. A sociedade ela já te ajuda a se organizar, né? Então, se você atende muita gente, você tem muitos imóveis, a estrutura da sociedade ela já se apropria lá dos seus itens, já te dá o DARF pronto, né? As guias de recolhimento, contabilidade para mostrar no banco, né? Para abrir uma linha de crédito ou uma conta. Então, eu diria que um primeiro aspecto em termos fiscais é a simplificação da apuração, né? Então, na pessoa física, a gente fica maluco catando um monte de papel e depois, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, mais uma outra loucura. Aliás, a Confirp é líder no Brasil, nem assessoria de declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, o Richard é autoridade no tema, pode testemunhar isso. Então, na pessoa jurídica, você já tem a estrutura dela voltada para facilitar a sua vida nesse aspecto.
Hoje, por uma questão conjuntural, isso está sendo muito debatido, né, no Congresso Nacional, mas hoje, em muitas situações, a carga tributária que se pode ter numa empresa, ela é inferior à carga tributária que a gente tem na pessoa física. Então, eu vou citar um exemplo aqui muito corriqueiro. O aluguel. Se eu tenho um imóvel e o alugo, o rendimento do aluguel está sujeito à tributação de imposto de renda da pessoa física, segundo uma alíquota progressiva que pode chegar a 27,5%. Um expediente muito comum é: eu tenho alguns imóveis, já justifica eu pagar uma mensalidade de uma contabilidade, ali para manutenção das obrigações. Então, eu vou colocar isso numa empresa e vou fazer com que ela adote o lucro presumido. Então, essa carga, veja você, que na pessoa física pode chegar a 27,5%, na pessoa jurídica ela vai girar em torno, daí, dependendo do valor das receitas de aluguéis, podendo chegar no máximo, nem chega a 15%. Então, quase metade. Então, além da questão da simplificação, e para quem está na lida do dia a dia isso tem peso, né? Também hoje nós temos algumas vantagens como essa de uma carga menor que está sob discussão. Pode mudar. Se sair a tal da tributação da distribuição de lucros, talvez a conta ela já não favoreça tanto. Mas a gente ainda vai ter a questão da simplificação. A própria PEC 45 está avançando principalmente sobre essa questão de aluguéis, que hoje alguns tributos não são alcançados, né? Rafa, referente a cada hora que o Renato vai falando, eu vou pensando em outra coisa aqui. Um cuidado que a gente tem que fazer na hora que a gente vai constituir uma holding, colocar os filhos. Ao constituir essa empresa, meus filhos, eu vou trazer esses filhos para serem donos também do meu patrimônio. Alguns filhos são casados, outros não. Como que fica esse negócio dessa migração? Tem que tomar algum cuidado ali para tombar esse patrimônio? Porque uma coisa é os meus filhos receberem esses imóveis, esses bens, no momento que eu vir a falecer. Outra coisa é eles entrarem numa sociedade e, junto comigo, como se estivessem aportando esse capital, uma parte deles, seja em dinheiro, seja em bens, eles passam também a ser donos. E se eles forem casados, dependendo do regime de casamento desses filhos, esses imóveis, esses bens que estão dentro dessa empresa passarão a ser também de sua cônjuge. É isso mesmo, esse racional? Pode acontecer. Há diversas situações. Nós temos que separar aqui o que é um divórcio, uma separação, e o que é morte. Sim. Porque as repercussões são diferentes. Muito bem lembrado. Então, por exemplo, vamos num caso clássico de holding aqui. Então, o pai constitui com a esposa, né? Então, os patriarcas aí, e depois doam a participação para os filhos, com reserva de usufruto ou sem, mas enfim, doam. E nesse momento, a gente grava com a famosa cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, aquela participação não é comunicável com o cônjuge ou a cônjuge em razão de separação, divórcio. Aliás, divórcio. Né? Agora, a depender do regime de casamento, do regime de bens adotado no casamento, e aquela pessoa morre, né, o filho que recebeu as cotas ou a ação, a esposa, o cônjuge, pode receber, sim, como herança. Ela passa a concorrer com os outros herdeiros. Pode passar a concorrer. Então, aí esta cláusula de incomunicabilidade, a finalidade que a pessoa achou que estava cobrindo, acabou não descobrir. Então, tem que tomar cuidado. Há situações, sim, que pode parar na mão da ex-mulher também, se não divorciou a tempo e tudo mais. E eu estou levantando esse ponto porque, não maioria, mas não é incomum um empresário contratar um contador, não desmerecendo a figura do contador, sou um deles, mas eu não sou formado em direito, né? Eu não tive essa formação específica na minha carreira. Eu acho que é fundamental, né? Não estou aqui puxando a sardinha para o lado da Machado, mas eu faço questão de levar Machado Machado Nunes e vocês onde eu vou, porque eu acho que a gente se complementa, né? E ao pensar em constituir uma sociedade desse tipo,
na minha cabeça, é fundamental que todos esses pontos sejam esclarecidos. Nós já tivemos casos juntos de dar risada, de clientes que quer proteger do filho, quer proteger da mulher, quer proteger do neto que vai nascer. Ele quer criar, assim, como se a empresa fosse resolver todos os problemas dele. E na verdade, não. Né? Mas, voltando ao ponto da constituição desses elementos jurídicos que tem que ser observado, tem que ter nesse momento aí, essa empresa tem que ser feita necessariamente por um bom advogado, principalmente com essa visão não só tributária, mas também societária e família, né? Direito de família também, né? Não é isso? Sim, é porque aí a gente usa de outros expedientes, por exemplo, um protocolo familiar, um acordo de família, um acordo de acionistas para regrar o que vai acontecer no caso de morte de um, separação de outro, se os herdeiros desse que falecer pode assumir algum papel na gestão ou não dessa hold. Então, é interessante adotar essas outras medidas e documentos que complementam, porque se deixar simplesmente no contrato social, no estatuto, a gente pode se deparar com situações... A gente teve um caso no escritório, porque tem que lembrar o seguinte também, né? Imagina os avós, os pais, os filhos e os netos, né? Então, morre o filho e o neto herda. Obviamente, vai herdar pelo menos uma parte lá, que é a parte indisponível, ele vai herdar. E é menor de idade. Quem que vai representar os interesses desse menor de idade? Os pais. É o pai sobrevivente, ou a mãe, enfim. A gente teve um caso lá que esta pessoa que foi representar os filhos era a ex-mulher que saiu brigada da família. Então, o fundador da empresa teve que se deparar para deliberar em assembleia, em reunião de sócios, com a ex-nora, enfim, situações esdrúxulas. Então, é importante olhar essa questão do futuro, né? Da continuidade, da manutenção do patrimônio familiar, e aí tem que usar esses outros instrumentos para complementar. E falando de sucessão, aqui nós temos outro ponto para refletir, para fazer uma reflexão, né? Como que essa empresa vai funcionar sem o patriarca, aquela pessoa que... Porque às vezes são filhos com características diferentes, natureza diferente. Alguns trabalham, ou para piorar, às vezes dentro da família tem sempre a ovelha negra que só traz problema. E isso também tem que ser previsto nesse pacto, nesse estatuto, né, que você está defendendo, não é isso? É isso aí. Isso é muito importante. Nós temos algumas situações em que o patriarca ou o empreendedor, né, ele fica preocupado com essa questão da gestão e faz esses... são protocolos, né, Rafa, familiares. A gente até vem assessorando em alguns para tentar manter uma mínima ordem. Mas é muito importante a pessoa, quando vai adotar esse tipo de instrumento, que é muito bom, né, pode gerar resultados excelentes, mas ter clareza dos limites dele. Em algumas famílias, eu costumo brincar, o pessoal tem síndrome de sangue azul. Né? Não tem que ser a minha linhagem, ninguém pode encostar, não pode passar, não pode gerir. Só que o modelo tem alguns limites, né? E a morte, hoje, a legislação atual, ela não permite, mas na separação e no divórcio, você ainda consegue, com uma cláusula de incomunicabilidade, né? Ou um regime de casamento, preservar. Mas no caso de morte, pode chegar a situações, por exemplo, a gente estava até conversando com um cliente, né, dia desses, Rafa. Ele preparando o protocolo, etc. Um empreendedor preparadíssimo, inteligentíssimo. E a gente vai testando, né? Não, vamos fazer a administração assim, assim, assado. A minha mulher... tá bom, você morreu, só que se ela casar novamente e ela morrer, o novo marido dela vai ser sócio dos seus filhos. Vai ser herdeiro da parte. Aí o pessoal arregalou um olho, nem sabe, porque pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, esse é um limite da estrutura. Então, procurar num protocolo de administração familiar blindar isso, que ele não é invencível, né? Vamos dizer assim, infalível. Mas a gente consegue proteger mais. Então, tem que ter clareza dos limites. Infelizmente ou felizmente, a gente não tem como colocar a coisa do sangue azul mais, né, nesse tipo de tema. Então, ter clareza dos limites e ver como vai tratar. E saber, posso ter situações extremas que não tem jeito. Aí vem
a pessoa que eu não gosto, um estranho, e vai Não, se beneficiar. muito legal. Eu tô avançando porque nós estamos praticamente nas nossas últimas partes aqui, nos últimos momentos do nosso podcast, né? E tem muito assunto aqui que eu gostaria de comentar com nossa audiência. Passando um pouco já para uma fase da tributação, da questão da transferência patrimonial, né? Porque aí muito se fala, eu vejo muitas vezes, eu acompanho no Instagram, em redes sociais, diversos advogados, diversos contadores, falando, olha, monta você não sabe nada de holding, você não precisa pagar impostos, e muita gente embarca nessas pequenas informações sem entender o contexto geral. Afinal de contas, que tributo que eu pago, que tributo que eu posso deixar de pagar, se é que eu posso deixar de pagar, se é que eu posso hoje deixar, olhando a legislação hoje, tá? Não o que está previsto pela frente aí, eu tenho alguma vantagem tributária em fazer, além da vantagem tributária que você mencionou sobre a tributação de faturamento de uma holding, na questão de transferência patrimonial? Se eu dou, eu faço uma capitalização com meus imóveis, eu teria que observar as regras de ITBI. Se eu vou fazer uma doação desse patrimônio para meu filho, eu tenho que pagar ITCMD. Ao que me parece, de um jeito ou de outro, o fisco vai alcançar isso. Pode não ser na mesma proporção, né? Essa visão que eu tenho hoje, ela é errada? A gente tem, mas de novo, eu acho que algo, é uma janela, né? Mas hoje a legislação ela cerca quase tudo, né? A rigor, o fato de eu transferir bens, se eu transferir onerosamente, ou seja, tem uma contrapartida, né, para aquele que recebe, para ele me entregar, eu não tenho tributação, a não ser no caso de transmissão de bem imóvel, né, e de direitos reais, em que a transmissão onerosa tem tem o ITBI. As transmissões a título de doação, ou grosso modo, aqui não vamos entrar no tecnicismo, mas gratuitas, a gente tem o ITCMD. Então, se eu vou constituir uma holding patrimonial, primeira coisa, o item é um bem imóvel ou não? Se não for um bem imóvel, basta eu atribuir, fazer isso como uma contribuição ao capital, que tem característica de onerosidade, então eu não vou ter tributação nenhuma sobre isso. Por exemplo, cotas de outra empresa. O simples fato de eu transmitir, essa transmissão, ela não constitui fato gerador de tributo. Aplicação financeira? Aplicação financeira também não tem, né? Antigamente a gente tinha CPMF, né? Sim. Hoje em dia não tem mais, então não tem. Eu posso transmitir, posso ter o IOF, mas para aplicações de curtíssimo prazo, mas é muito residual. Então, grosso modo, a gente não tem. No caso do imóvel, até pouco tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal ele tem causado muita confusão em matéria tributária, inclusive quando as decisões são boas, porque às vezes falta clareza, né, nos votos e cria uma confusão. Historicamente, no caso de bens imóveis, quando eu faço a conferência, a integralização com bens imóveis, a gente tinha um critério na legislação que era o seguinte, se a atividade de quem está recebendo o imóvel for preponderantemente imobiliária, você paga o ITBI. Se não for preponderantemente imobiliária, não tem ITBI. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal ele julgou esse assunto. Ele falou: essa regra da preponderância da atividade só vale para processos de reorganização societária, fusão, incorporação, cisão. No caso de realização de capital, de integralização de capital, não tem o ITBI, ainda que a atividade preponderante seja imobiliária. Então você fala, bom, então não tem uma segurança. Qual que é o problema? A gente tem 5.500 e tantos municípios no Brasil. Como o julgamento, o resultado não é claro, a gente tem que ler os votos um a um para entender com clareza o que foi julgado, muitas prefeituras falam, não é bem assim, né? Também aplica, etc. Então tem essa dificuldade. Mas hoje a gente tem essa possibilidade de se fazer sem o pagamento do ITBI, mas sabendo que pode sofrer ali com algum questionamento e tem que enfrentar isso até judicialmente, eventualmente. E nós temos uma outra janela, que também a gente tem alguns clientes, né, que nesse meio tempo, às vezes,
conseguem vender algum negócio, realizam ali um negócio bacana e se mudam do Brasil, resolvem mudar de estilo de vida, né? Nós temos, por conta de decisão do Supremo Tribunal Federal, também uma janela em relação ao ITCMD no aspecto ali, tanto no doação, mas principalmente no causa-mortes, isso é válido, que quando eu tenho o falecido, né, no exterior, por exemplo, sempre que eu tenho algum ponto que conecte com o exterior, afasto o ITCMD. Essa é uma janela que deve ser fechada em breve, que o Supremo falou. Enquanto não sair a lei complementar falando sobre isso, a gente fala muito nos eventos de reforma, né, Richard? Uhum. Não pode ter imposto, mas estamos nessa janela, a gente atende alguns clientes nessa situação que se mudaram para o exterior de mala e cuia, né, literalmente, não foi só a passeio, e aí já estruturam ali a sucessão também se aproveitando dessa janela. Tem uma janela também, salvo a minha memória aqui, porque a gente escuta tantas decisões, tanta jurisprudência nesse assunto, é a questão do momento do pagamento do ITBI, né? Que não vai ser, ele pode ser pago no momento do registro, de você levar aquele instrumento contratual ao registro no registro de imóveis, e não simplesmente ao transmitir via contrato social para a pessoa jurídica, que também tem que ser enfrentado também no judiciário, né? Normalmente, sim. Normalmente as prefeituras contestam. E aí também é aquela coisa da transmissão da propriedade, seja quem mexeu com o imóvel já deve ter visto lá quando viu o documento do cartório, na capinha, quem não registra não é dono, né? Então, ele fala, porque realmente a transmissão da propriedade se dá com um registro na matrícula correspondente. Então, o simples fato de eu fazer uma escritura ou uma alteração contratual que tem força de escritura, né? Isso por si só não transmitiria a propriedade, estaria preparando, só se daria a transmissão com registro na matrícula. O Supremo decidiu, né, o Supremo STJ, agora não me lembro, consolidou jurisprudência dessa forma, mas a gente enfrenta a resistência das prefeituras também. E deixar um assunto desse, né? Nós estamos falando de uma holding patrimonial, né? Geralmente você não quer ter problema com seus imóveis. E você já começa a transmitir, você já começa a entrar com ação para você afastar a incidência do IPTBI ou entrar com ação para afastar o momento do pagamento do IPTBI. Isso pode atrapalhar a venda desse imóvel no futuro. É uma coisa também que tem que ser analisada se vale a pena toda essa discussão. Sim, esse é um bom ponto. Não, legal. Referente à holding ainda, essa capitalização, eu vejo muita gente que não passa despercebido isso, que acaba não utilizando o próprio instrumento contratual para fazer o registro no registro de imóveis. A pessoa passa por isso no contrato social, depois ela vai lá e faz uma escritura. Fala um pouco sobre isso, Rafa. Deixar o Rafa falar um pouco. O Renato já adiantou e é verdade. O contrato social ou uma ata de assembleia numa SA. Boletim de subscrição. Com tudo. Exatamente, com os documentos correspondentes. Transmitindo aquele imóvel, ele é o suficiente para você levar o cartório de registro de imóveis e averbar lá na matrícula. Por quê? Porque ele é levado ao registro público. Sim. O contrato social ou essa ata. Então, ele tem força de escritura pública e a lei assim o reconhece. Basta, e a gente há 20 anos faz isso, nunca tivemos questionamento de cartório de imóveis tentando impedir ou não. Às vezes ele fala, não está descrito igual na matrícula, então tem que retificar aqui, Sim. etc. Né? Alguns cartórios não registram se não pagou ITBI antes ou quer que pague com a diferença. Então é o problema que o Renato comentou, que pode ser que tenha que judicializar. Mas o contrato é o suficiente, não precisa fazer uma escritura. Não, legal. Integralizei, não quero enfrentar a prefeitura. Vou integralizar um capital social aqui na minha empresa, fiz o meu contrato social, coloquei lá, fui no registro de imóveis, tomei o cuidado de fazer a descrição corretamente no documento societário, fui lá na junta comercial, fiz o registro, paguei TBI na data do contrato social, fiz tudo bonitinho, foi a registro de imóveis, tombei isso para dentro da contabilidade da empresa, agora este imóvel é da empresa. Depois de um determinado momento, eu decido, não queria fazer isso, eu quero levar esse imóvel para pessoa física porque eu quero ficar comigo esse imóvel. Essa pessoa física paga ITBI novamente ao reduzir o capital social ou não? Aí aplica o Código Tributário Nacional, né? Ele diz o seguinte, quando você transmitir um imóvel, esquecendo a decisão do Supremo,
código, nesse sentido, é muito mais clara do que a decisão do Supremo, né? Mas na regra contestada, mas enfim, ó, a rigor, quando você entrega um bem em integralização de capital, em conferência ao capital, o Supremo disse, ó, não tem independentemente da preponderância da atividade. Então tá bom. Mas e no caso de devolução desse mesmo imóvel? Aí a gente não tem uma regra de imunidade, como nós temos no caso aí da integralização, mas uma isenção prevista pelo Código. Ele fala, no caso de devolução do mesmo imóvel para a mesma pessoa que tem entregue ele no passado, aí também não tem o ITBI. Mas é bem detalhe da legislação. Tá, e aproveitando esse negócio de integralizar o imóvel como capital, né? Integralizei. Legal. A legislação, à medida que as jurisprudências, tanto no judiciário quanto no administrativo, elas vão criando uma série de alternativas que você acaba ficando perdido no meio de tanta coisa para você pensar. Integralizei um imóvel. Tecnicamente, se eu for alugar esse imóvel, ele seria um ativo não circulante. Lá está registrado no bem imobilizado, uma empresa patrimonial, uma empresa com atividade imobiliária, vou explorar a atividade de locação. Logo, esse imóvel seria um bem que eu vou fazer, minha empresa vai explorar a locação dele, então ele é um ativo imobilizado, passa a ser depreciado, né? Não estou falando aqui de terreno, mas estou falando aqui de um prédio, passa a ser depreciado. Diferentemente que acontece na pessoa física, que você tem lá os fatores de redução, você tem a Lei 7.713, que você tem as amortizações lá que diminui muito o ganho de capital. Ao longo do tempo, esse imóvel alugado ele vai sendo depreciado. E ele também não tem uma valorização na contabilidade. A gente sabe que a gente vive num país que tem uma certa inflação, né? Hoje controlada com 4%, 5%, mas nós chegamos a ter nos últimos 24 meses aqui, uma inflação de 25% aí, que foi medida pelo IGPM. Essa valorização dos imóveis faz com que, se alguém vender este imóvel que estava alugado depois de 2, 3, 10 anos, pelo mesmo preço, essa depreciação ela reduz o custo contábil deste imóvel e faz com que essa pessoa jurídica pague um imposto sobre um suposto lucro imobiliário, que tendenciosamente aqui seria 34%, se as ações continuassem do imposto de renda, seria sobre esse ganho. Se ela comprar um bem pelo mesmo valor depois de um determinado momento, a depreciação faz com que ela tenha um ganho. É isso, Renato? Esse é um assunto bastante complexo também, né? A Receita, nos últimos anos, eu acho que ele emitiu assim, algumas manifestações bastante positivas, indo mais para a questão conceitual, né? Ela fala, independentemente da forma de contabilização, o que eu tenho que ver é se o imóvel foi utilizado nas atividades da empresa como sede, né, escritório, e aí sim seria aplicável o regime de ganho de capital, ou se não. Então vamos ver, primeiramente, qual é o objeto social, qual é a atividade dessa empresa, né? Então, se a atividade dela for negociação de bens imóveis, comprando e vendendo ou alugando, e se o imóvel não tiver sido utilizado como suporte para as atividades, né, não como meio da atividade, mas como suporte para as atividades, então eu vou poder tributar como se fosse uma receita bruta. Se eu tiver no lucro real, é como se fosse o estoque, né? Vejo o custo, não deprecio, né? Ou anulo esse efeito de depreciação e venda, ou se eu tiver no presumido, aí eu aplico lá os percentuais de presunção. Mas para isso, ficou um pouco mais difícil de controlar, mas conceitualmente eu acho que houve uma evolução. Tem que estar muito claro no objeto social da empresa, precisa estar bem confeccionado o contrato, né, o estatuto, dependendo aqui do tipo de sociedade que a gente esteja tratando, e muito claro que ele não foi utilizado como instrumento da atividade, né, o escritório, um galpão, né, ou algo do tipo. Era para atividade imobiliária mesmo, né? Então aí você consegue diferenciar o tratamento. Esse é um tema muito complexo. As pessoas costumam se confundir muito com isso, né? Então, no passado, a Receita ela dava mais valor
a forma de contabilização. Hoje ela vai mais para a essência, ali, o que está acontecendo Essência mesmo. sobre a forma. Isso. Bom, ainda que, tanto que ela fala, ainda que esteja imobilizado, numa das manifestações, né? Se o imóvel não era utilizado como instrumento para o exercício da atividade, você pode dar o tratamento de receita bruta, né? Ou seja, no presumido, ou se for no real, confrontando aí, como se fosse uma venda de estoque. Teve até uma solução COSIT, acho que é 7 de 2021, que você pode transitar, né, de circulante para não circulante, dependendo da essência da utilização do imóvel, não é isso? O que ele fala é o seguinte, ó, se você usou como instrumento para a sua atividade, aí você mudou de ideia, não, aí você carimbou. Não é nem a questão de como eu classifico contabilmente. Você utilizou como escritório, ou galpão, ou coisa que o valha. E aí agora, não, mas eu também tenho uns outros itens aqui que eu compro e vendo, agora eu vou juntar ele, não. Aí você carimbou, não dá para ficar mudando. Agora, ela fala, se você nunca utilizou como instrumento, independentemente de como você fez o registro contábil, se você mudou o lançamento, isso não importa, você só tem que provar. A questão é que a contabilidade também é meio de prova. Então, se eu não tenho como provar que o imóvel nunca foi instrumento da atividade e a contabilidade fica dançando, a contabilidade está jogando contra mim. Então, tem que ter o cuidado contábil. Não é que não precisa se preocupar com a contabilidade, faz o que quiser. Não. Tem que ter o cuidado com a contabilidade também, porque ela também é uma forma de evidência, um meio de prova. Né? Assim, não sei se... até para deixar um pouco mais claro. Quando a gente compra um imóvel, a gente sabe que vai vender, você vai lá para o seu estoque, como se fosse uma mercadoria. Né? Quando a gente compra um imóvel que a gente vai alugar, em tese, isso deveria ir para o seu ativo, não? Por imobilizado. Imobilizado. Em tese, o ativo imobilizado seria depreciado. Né? Se ele vender esse ativo imobilizado, ele teria esse ganho imobiliário. Teria que pagar imposto de renda. Estou errado o raciocínio, não? Ou eu poderia transferir, mesmo estando no ativo imobilizado de bens à renda, transferir isso para estoque num determinado momento, desde que eu não tenha utilizado para fins próprios. Eu acho que mesmo que você pretenda alugar, a justificativa econômica existe. Fala, o mercado está ruim, a minha ideia é negociar o imóvel, mas, ou sei lá, está num momento de baixa, eu não vou queimar o imóvel. Então, eu posso mantê-lo no circulante, né, e ainda assim alugá-lo. Não vai desvirtuar, eu não estou utilizando ele como instrumento da atividade. O outro não, eu estou usando como instrumento da atividade o patrimônio acumulado. Então, ficou claro. Gente, nós estamos chegando no final aqui. Eu vou fazer a última pergunta, porque assim, e a gente vê muito isso. Em épocas de juros altos, a concepção do empresário, ele capitaliza a sua empresa com dinheiro e aplica toda a sua grana, toda a sua reserva dentro de uma holding. Geralmente essa holding não tem despesas suficientes para justificar aí a tributação no lucro real, então ele opta pelo lucro presumido e aquela receita financeira obtida nas instituições financeiras são levadas à tributação. Cara, é isso mesmo? Cara, paga mais imposto numa pessoa jurídica que na física? Esse é um dos maiores equívocos que a gente se depara aí no dia a dia das holdings patrimoniais, né? Tem que ter muito atenção a esses detalhes. Então, muitas vezes, no caso de imóveis, né, que nós citamos o exemplo, a tributação ela tem um patamar inferior, normalmente, àquele que a gente tem na pessoa física. No caso de rendimento financeiro, de uma maneira geral, a tributação na pessoa física ela costuma ser menor, inverte aqui, do que na pessoa jurídica. Então, às vezes, a gente vê realmente, né, Richard? Menor ou às vezes isenta, né? Nós temos hoje muitos ativos isentos, né? Quando não isento. Aí a pessoa deixa lá, que é patrimônio acumulado, tem aquela característica e deixa dentro da empresa. E a tributação é estupidamente superior. Se a empresa tiver no lucro presumido, a gente vai ter os 34% imposto de renda versus um máximo de 22,5%. Máximo, pode chegar a ser isento, né, no caso da pessoa física. Se tiver no lucro real, e nós já vimos situações assim, hein, que além do imposto de renda tem PIS/COFINS também sobre a receita financeira. Então a brincadeira pode chegar a 40%. 40% versus um teto de 22,5%. Teto, né, na pessoa física de 22,5%. Então a gente sempre faz essa recomendação para ter cuidado, né? Às vezes a pessoa não quer gastar com advogado, ou o advogado ou alguém mais especializado e acaba gastando muito mais do outro lado.
Legal. Gente, acho que nosso tempo se deu aqui, deu todo no momento. Vou convidar todos que estão nos assistindo para curtir nossas redes sociais. Siga-nos no canal Confirp no YouTube, no Confirp Contabilidade, Facebook, Instagram e LinkedIn. Né? Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você acha que é importante. Fica aqui o contato da Machado Nunes, Renato e Rafael. Passa o contato para a gente, quem que se interessar, saber mais sobre o tema, para nos chamarem aí para um bate-papo pessoal. Como que a gente encontra a Machado Nunes? Bom, o site machadonunes.com.br e também temos a nossa página no Instagram e no LinkedIn. Machado Nunes ADV. Muito bom, é isso aí. Gente, muito obrigado. Sou fã de vocês, de carteirinha. Acho que a Machado Nunes é uma das grandes empresas parceiras da Confirp, associada do Grupo Alliance. E juntos a gente está procurando trazer esses conteúdos justamente para fortalecer a visão empresarial de todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês, obrigado à parte técnica, ao pessoal do marketing. Tá, gente? Vamos para o próximo episódio agora. Um abraço. Muito obrigado.